Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aí dessa sequência de videoaulas sobre o React Next.js. Neste vídeo, a gente vai falar como é que a gente pode fazer para fazer a integração do framework Bootstrap dentro da nossa aplicação React Next.js. Beleza? Mas antes de fazer isso, a gente vai entrar aqui na nossa aplicação. Aqui eu vou abrir aqui a minha pasta aqui dos meus projetos. A gente está aqui executando o projeto Exemplos Componentes, né? Que é o projeto que a gente tem trabalhado desde várias videoaulas, certo? Eu vou abrir então essa pasta lá no VS Code, beleza? Garantam, né, pessoal, quando vocês estiverem começando aqui uma nova tarefa, que seja tudo organizado, né? De repente fechem arquivos que estão abertos anteriores, que a gente não vai utilizar mais, né? Ou que não vamos utilizar ainda. Né? Dá uma reorganizada aqui nas pastas, no sentido aqui de deixar tudo minimizado, né? É importante essa organização inicial. Vamos também abrir a pasta do projeto no terminal. Mas eu ainda não vou subir a aplicação no terminal, tá? Agora eu lembrei que como a gente vai precisar instalar o Bootstrap na nossa aplicação, eu ainda não vou subir a aplicação com o npm run dev. Não vou fazer isso. Eu vou deixar aqui esse terminal aberto, mas eu queria primeiramente falar algumas coisinhas para você sobre essa integração do Bootstrap com a aplicação React Next.js. Bom, pessoal, o Bootstrap, vocês sabem que ele é um framework HTML e CSS, que a gente tem visto isso, né? Esse assunto a gente viu aí em aulas anteriores, né? Sobre o Bootstrap, né? Lá no primeiro semestre do ano, né? O Bootstrap ele é um framework bem interessante, principalmente para a questão assim de responsividade dos sites, né? Fazer um site responsivo sem muita codificação, né? Porque o CSS para fazer o site ficar responsivo, ele já está todo pronto, ele já está resolvido. A gente só precisa utilizar aquelas classes já especificadas pelo Bootstrap, né? Lembram? Aquela classe container, tem o container hífen fluid, tem também o row, aquela call, né? A gente consegue definir os breakpoints lá do Bootstrap, né? Lembra lá o SM, o MD, né, o LG, né, aqueles pontos de quebra, né, das divs, né, à medida que a gente vai redimensionando o tamanho da tela do equipamento de vocês. Então, o Bootstrap ele é bem interessante, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Bootstrap, digamos assim, o pessoal ali que desenvolveu ali o React Next.js, como é que eu vou dizer assim? Essa integração do Bootstrap com o React Next.js, ela não é tão simplificada assim. O que eu quero dizer é que os desenvolvedores ali do React Next.js, eles não criaram uma forma tão facilitada. Claro, vocês vão ver que é fácil sim colocar o Bootstrap dentro da nossa aplicação, mas poderia ser mais fácil ainda, tá? Do que na verdade é, tá? Porque eu acredito que não houve uma parceria, algum tipo de parceria de quem desenvolveu o React Next.js com o pessoal lá que desenvolveu o Bootstrap. Existem até outros frameworks HTML e CSS que até são mais fáceis de integrar no React Next.js. Eu não estou dizendo que o Bootstrap é difícil de integrar na aplicação, mas tu tem que fazer algumas coisinhas a mais, assim, sabe? Assim, tu tem que fazer alguns enjambres a mais para que você consiga fazer essa integração. Mas mesmo assim é bem fácil, tá? Mesmo assim é bem fácil. Mas enfim, a gente consegue fazer tranquilamente, tá? Beleza. Então, eu quero dizer para vocês que quando a gente vai fazer essa integração do Bootstrap com o React Next.js, a gente precisa ter a gente tem que seguir uma certa orientaçãozinha ali na hora de fazer essa instalação desse framework do Bootstrap na nossa aplicação. E eu aqui estou utilizando como orientação um blog aqui sobre isso, né? E aqui eu escolhi
essa orientação desse blog que eu estou mostrando aqui, mas eu já, né, eu já me informei bastante sobre se realmente essa é uma técnica confiável, né, e interessante de fazer essa integração. E eu vi que sim, eu descobri que sim. Aqui eu estou utilizando aqui uma referência deste blog, mas eu já pesquisei, né, que existem, essa realmente é uma forma interessante de fazer essa integração, sim, tá? Eu não estou utilizando aqui a documentação oficial do Next.js, até porque a documentação oficial do Next.js, ele até faz lá uma citação ao uso do Bootstrap, mas ela não é completa, tá? A orientação que tem lá na documentação oficial. Por exemplo, a gente conseguiria, segundo a orientação oficial lá da documentação do Next.js, integrar o Bootstrap, mas ficaria faltando a gente conseguir fazer uma integração do JavaScript do Bootstrap. Porque vocês vão lembrar que quando a gente usava o Bootstrap, a gente tinha que fazer duas coisinhas lá para ligar o Bootstrap no nosso site, que era fazer um link para o CSS. Vocês lembram de fazer isso lá no head das nossas páginas HTML. E lá, antes de fechar o body, a gente colocava um link para o JavaScript. Pois é, segundo o site oficial do Next.js, ele até orienta como a gente carregar o CSS do Bootstrap, mas a documentação oficial do Next.js não orienta como carregar o JavaScript do Next.js. E daí, por isso, eu tive que ir atrás de algumas boas práticas, né, de formas com que desenvolvedores conseguiram fazer para integrar o Bootstrap com a aplicação React Next.js. E isso eu estou pegando aqui, então, agora desse blog aqui, que eu vou usar como referência aqui. Eu quero deixar mais claro também outra coisa. A gente poderia utilizar um outro framework que esteja melhor integrado ao React Next.js? Sim, poderíamos. Mas não é intenção minha a gente utilizar o tempo das nossas aulas para aprender um outro framework de HTML e CSS. Por que não utilizar aquilo que a gente aprendeu lá com Bootstrap? Né? Eu acho que é interessante isso, né? Que a gente possa utilizar tecnologias que a gente já viu em aula. E vocês vão ver que vai funcionar tranquilamente, tá? Então a gente vai seguir aqui as orientações, aqui vocês vão ver. Essa primeira parte da orientação é a mesma orientação que está lá no site oficial também do React Next.js. A gente precisa, pessoal, se posicionar lá na pasta da nossa aplicação. E isso aqui que a gente vai fazer aqui, a gente só faz uma vez, tá? Dentro de uma determinada aplicação que a gente está desenvolvendo, a gente só faz isso uma vez, tá? E a gente teria que executar esse comando lá na pasta, né? O npm install bootstrap, tá? E a gente vai fazer isso agora. Então, por isso que eu não subi a minha aplicação ainda aqui com o npm run dev, porque a gente precisa executar esse comando aqui primeiro para instalar o bootstrap. Então, vamos lá. Estou dentro aqui da pasta da minha aplicação e eu vou fazer aqui npm install bootstrap. npm install bootstrap. Dá um enter aqui. Então, o que vai acontecer? O npm vai lá no seu repositório na internet para baixar, né, a biblioteca do Bootstrap. E ele fez isso dentro da nossa aplicação. Então, tá aqui, ó, ele adicionou 2 pacotes, tá? E deu tudo certo, aqui não deu nenhum erro, tá? A gente pode até agora vir aqui no nosso projeto. Eu quero mostrar o que aconteceu quando a gente fez esse npm install bootstrap. Primeira coisa, quando ele fez esse npm install bootstrap, ele foi aqui dentro desse arquivo package.json e vocês vão ver que ele acrescentou aqui nesse arquivo esta dependência. Porque vamos lembrar o que é o package.json. O package.json, ele é um arquivo em que a gente seta as dependências da nossa aplicação. Ou seja, quais são as bibliotecas de códigos que a nossa aplicação depende. Tá vendo aqui que ele já tem a dependência do Next, a dependência do React DOM, ele acrescentou uma dependência ao Bootstrap na versão 5.3.1. Legal, né? E ao adicionar essa dependência aqui nesse arquivo, e isso foi feito quando a gente rodou aqui
o npm install bootstrap, certo? Foi isso que ele fez. Ele entrou dentro desse arquivo aqui, adicionou essa dependência, e daí quando ele adicionou essa dependência, aqui na pasta Node Modules, que é a pasta que tem todas as bibliotecas dependentes aqui dentro, vocês vão ver que ele acrescentou para vocês aqui uma pastinha relacionada ao Bootstrap, tá? Só deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está essa pasta. Tá aqui, ó. Ele adicionou essa pastinha Bootstrap, então toda aquela biblioteca do Bootstrap, ele adicionou aqui dentro, tá? Essa pastinha Bootstrap aqui. Então foi isso que aquele comando npm install bootstrap fez, tá? Foi isso que ele fez. Então, primeiramente, ele adicionou a dependência do Bootstrap aqui no arquivo package.json, tá? E daí também ele fez o download do Bootstrap para a pasta Bootstrap aqui dentro de Node Modules, certo? E com isso, pessoal, a gente já consegue daí utilizar o Bootstrap dentro da nossa aplicação. Mas vamos continuar aqui no blog, que ele continua dando orientações, então, aqui. Beleza. Para que a gente possa utilizar, então, o Bootstrap na aplicação, ele está dizendo aqui que a gente precisa entrar lá na pasta Pages, lá naquele arquivo underline app.js e adicionar o seguinte código aqui, ó. Esse daqui, ó. Import, ó. Import bootstrap /dist /css bootstrap.min.css, que é um import do arquivo CSS que está lá dentro dessa pastinha aqui, ó, Bootstrap. Vamos ver se a gente acha aqui, que está aqui dentro da pastinha Bootstrap. Aqui, ó, Bootstrap, dist, CSS, olha só, tá aqui dentro o arquivo que ele está carregando lá, tá? Então é isso que ele está pedindo para fazer aqui, ó, colocar esse import. Eu vou copiar isso aqui, vocês podem digitar. Eu também vou ver se eu lembro de colocar esse link aqui desse blog aqui lá na descrição desse vídeo aqui, tá? Vocês podem procurar esse link lá para poder copiar esse arquivo aqui, tá na descrição aí do vídeo do YouTube. Beleza, então vamos fazer isso. Então vamos adicionar essa linha aqui lá no underline app.js. Vamos lá então, deixa eu minimizar aqui o Node Modules, vai lá em Pages. Esse arquivo underline app.js, a gente não tem falado muito sobre ele, mas ele é um arquivo também que é carregado automaticamente quando a gente roda a nossa aplicação. Então, a gente vai carregar então esse Bootstrap em cima do nosso globals, tá? Em cima do nosso globals. Isso é importante, né? Para que o que acontece, né? Porque se a gente carrega esse CSS depois do globals, pode acabar tendo o risco desse CSS do Bootstrap sobrescrever formatações do globals. Então a gente geralmente quer evitar isso, né? As coisas mais específicas a gente deixa mais embaixo e as coisas mais gerais mais em cima aqui. Tá, então a gente carrega ali em cima, beleza. Mas vamos lá que tem mais uma orientação. Aqui, pessoal, ele está orientando como que a gente pode fazer, porque aqui é como se a gente estivesse linkando o CSS do Bootstrap. Mas lembra que quando a gente carregava o Bootstrap, a gente carregava também o JavaScript do framework Bootstrap? Pois é, e é isso que essa orientação aqui está trazendo um adicional aqui. Então, ele está pedindo para que a gente coloque esse import aqui, tá? E esse comando useEffect aqui também lá dentro do arquivo underline app.js. Então, eu vou copiar esse import aqui e vou colar também, pode ser aqui embaixo, tá? Ó, eu vou colar aqui dentro, estou dentro do underline app.js, ó. Aliás, esse tal de useEffect aqui é algo que a gente vai estudar ainda na segunda parte das videoaulas, tá? Vai ter as videoaulas, elas vão ser divididas em duas partes. Na segunda parte,
a gente vai falar um pouquinho sobre esse tal de Use Effect, que é uma coisa que a gente chama dentro do React Next.js, a gente chama isso aqui de um hook. Hook, um gancho mesmo, tá? H-O-O-K, H-O-O-K, né? Que é a tradução para gancho. A gente vai ter aula sobre isso aqui, Use Effect, sobre os hooks, nas videoaulas da segunda parte, ali, na segunda parte das videoaulas sobre o React Next.js. Então, por enquanto, só aceitem, só vamos seguir aqui o que a documentação diz. Aliás, isso aqui é uma coisa muito comum em programadores, né? Muitas vezes os programadores não sabem por que estão fazendo as coisas. Isso aqui não é achismo meu, tá? Isso aqui é experiência, tá? De conhecer programadores e muitas vezes eles disserem que não sabem exatamente por que estão fazendo isso, mas estão seguindo as orientações de documentações ou de orientações da internet, né? De como que as pessoas resolveram determinados problemas na internet. No caso aqui, a gente está resolvendo o problema de conseguir carregar o JavaScript do Bootstrap. Então, depois de dar esse import aqui, vocês vão copiar esse documento aqui, essa partezinha desse código aqui. Lembrando que essa página aqui, que eu estou usando aqui, eu vou tentar lembrar de colocar ali na descrição desse vídeo aqui. Daí vocês vão colocar esse use effect dentro aqui dessa function myapp, tá? Coloquem aqui dentro, só colhem aqui dentro. Tá vendo aqui, ó? E daí aqui dentro ele vai carregar, então, o arquivo JS, tá? Muito bem, coloquem aqui dentro do myapp. Pronto, pessoal. Só fazendo isso, a gente já instalou o Bootstrap, tanto o CSS do Bootstrap quanto o JavaScript do Bootstrap dentro da aplicação. Lembrando que a gente precisa carregar o JavaScript por um motivo muito simples. Lembra quando a gente utilizava lá aquele componente carrossel do Bootstrap? Pois é, se a gente não carregar esse JavaScript aqui, a gente não vai conseguir a gente não vai conseguir carregar o carrossel lá do Bootstrap, tá? E vamos lembrar que o que é esse Use Effect aqui, a gente vai falar sobre isso na segunda parte das videoaulas sobre o React Next.js, tá? Então, por enquanto, apenas aceitem, tá? Que depois eu vou explicar para vocês o que é isso aqui que está acontecendo aqui, tá? Só façam aqui e reproduzam isso que a gente está fazendo aqui por enquanto. Feito isso, pessoal, a gente pode até fechar agora aqui, salva aqui, a gente pode fechar aqui o underline app.js. E o que eu vou fazer? Vamos tentar testar para ver se o nosso JavaScript, nosso Bootstrap está funcionando. Vamos fazer isso, eu pensei em fazer isso aqui na página de sobre, tá? Que é aquela página onde a gente traz informações sobre o desenvolvimento dessa aplicação, tá? Sabe o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui no meio, bom, aqui tá vendo que a gente está carregando aqui no sobre aquele componente cabeçalho, né? E estamos carregando o componente rodapé. Mas essa parte do meio, ela é genuinamente o conteúdo, né, da nossa página sobre. Vamos até... só que seria interessante a gente rodar a aplicação agora, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Estou posicionado aqui na pasta do meu projeto, vou dar um npm run dev. Vamos lá. Aí, tá rodando aqui. Vamos abrir então aqui localhost na porta 3000. E vamos lá na pasta na página sobre. Beleza. Tá lá. Nossa, eu acho que eu coloquei, acho que na última videoaula a gente colocou um valor bem alto aí para fonte padrão, né? Vamos entrar lá na pasta globals e eu vou reduzir um pouquinho o tamanho da minha fonte padrão aqui. Eu vou colocar um 14px. Tá, acho que agora fica um pouquinho melhor, né? Mas isso tem a ver também porque a gente colocou aquele tamanho da fonte 1.5 RM, né? Ficou muito grande, né? Eu acho que foi isso também. Mas beleza, pessoal. Vamos lá, então. Eu vou sacar fora aqui. Bom, mas também isso aqui é um H1 também, né? Isso é importante. Bom, vamos tirar fora aqui na página de sobre e vamos colocar
alguma coisa que utilize o Bootstrap. Sabe o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar o seguinte aqui, vocês vão lembrar disso aqui que a gente fez nas aulas de Bootstrap. Então, eu vou colocar aqui uma div. Vamos utilizar o Bootstrap agora aqui. Ah, e aliás, como a gente carregou o Bootstrap? Como a gente carregou o Bootstrap nesse arquivo underline app.js, que é o lugar onde o global está carregado, por exemplo, ó, tá vendo? Ó? Então a gente não vai precisar carregar o Bootstrap aqui nos importes aqui em cima das páginas, tá? Por quê? Porque o Bootstrap ele já está carregado globalmente, tá? É isso que eu quero dizer, ele já está carregado globalmente. Todas as páginas já vão conseguir entender o Bootstrap que a gente fizer, porque a gente carregou aqui no arquivo underline app.js, que é o mesmo lugar em que o global está carregado. Tá? Então, a gente não precisa importar nada aqui para poder usar o Bootstrap. Além disso, deixa eu acrescentar mais uma informação. O Bootstrap, ele não é desenvolvido utilizando aquele conceito do CSS Modules. Lembra na última aula? Quem não lembra disso aí, revê a última aula de CSS. O Bootstrap não utiliza o conceito de CSS Modules, de forma que a gente não, então, precisa fazer aquele import styles. Lembra que a gente fez na última aula? Não. Por quê? Porque por isso que eu falei, por esse motivo que eu falei, porque o Bootstrap ele não utiliza o conceito de CSS Modules. Então vocês vão ver que a gente vai utilizar o Bootstrap dentro da aplicação de um jeito mais simples do que a gente usou o CSS. Não é um jeito mais simples, um jeito um pouquinho diferente com o que a gente carregou as classes de CSS. Mas vocês vão ver isso aqui então agora. Vamos criar uma div aqui e vamos colocar aqui um class name. E essa div aqui, ela vai ter o class name container. E olha que como a gente não está utilizando esse CSS do Bootstrap como CSS Modules, a gente não estará fazendo aquilo que a gente viu na última aula. Lembra que a gente fez isso aqui, ó, styles, ponto, qualquer coisa, né? Não, porque o Bootstrap não usa o conceito de CSS Modules. Então, a gente vai simplesmente fazer aqui o container. Vocês lembram do container? O que é o container? Essa aqui vai ser aquela div que vai ficar centralizada. Lembra que o container era aquela classe que centraliza a div, né? Daí, aqui dentro dessa classe, a gente vai colocar aqui uma outra div. Tá? E aqui o class name vai ser igual a row. Lembram das rows? Pois é. Tá? Pessoal, se vocês não estão lembrando isso, é importante dar uma revisada em Bootstrap, tá? Lembra que a gente tinha uma row e agora a gente vai colocar colunas. Eu quero que dentro de uma row significa uma linha, eu quero colocar 3 colunas, tá? 3 colunas. Então, eu vou colocar aqui a div class name igual a co, certo? E vou colocar 3 colunas dentro daquela linha, tá? Eu posso colocar ainda aqui um SM. Lembram disso? O que é o SM? O SM significa que ele vai fazer uma quebra. Essas colunas vão ficar uma do lado da outra, certo? Essas divs ficam uma do lado da outra, porque são colunas dentro de uma linha, dentro de uma row. E aqui no SM, a gente está dizendo que a quebra de colunas vai ocorrer quando a gente estiver lá em 500 e não sei quantos pixels, lembram? Pois é, isso então é bem importante, tá? Lembra daquele sistema de 12 colunas do Bootstrap? Então, pois é, então essa coluna aqui vai ocupar o espaço de 4 colunas e 4, porque 4 mais 4 mais 4 dá 12, lembram? Vamos colocar algum textinho aqui dentro, eu vou colocar aqui o textinho ifsul, só para a gente ver se funcionou, a gente precisa ver se isso aqui vai funcionar. Pronto, a gente criou uma div container, que é aquela div que centraliza, dentro dela uma div que é uma row, e dentro dessa row
três colunas que ficam uma do lado da outra. E elas vão quebrar quando a gente diminuir o layout para 500, para menos de 500 e alguma coisa px, tá? Salva aqui, vamos lá na aplicação e vocês vão ver que aparentemente aqui não funcionou, tá? Não funcionou. Por quê? Porque não apareceu as divs uma do lado da outra, tá vendo? Ó? Não apareceu uma do lado da outra. Por quê? Vamos olhar no nosso código aqui. Vocês já identificaram por quê? Agora eu já identifiquei. Agora eu sei qual é que foi o meu erro. Vocês estão sacando qual é que é o meu erro? Pois é, acredito que talvez alguns já sacaram que eu esqueci de botar o N maiúsculo aqui, né? E isso é uma coisa importante. Quando a gente... E lembrando que isso aqui não é HTML, né? Isso aqui é JSX. É um JavaScript que parece um HTML, né? Basicamente, ele tá meio que assim se camuflando de HTML. Só que aqui o JSX ele é muito rigoroso. Se a gente esquecer esse N maiúsculo, ele já não funciona. Salvei e agora vocês vão ver que agora funcionou. Olha só, lembra que a gente fazia esse tipo de coisa em aula? Então, a gente carregou corretamente ali o conteúdo. Vamos tentar colocar um lorem y aqui dentro. Foi, ó, coloquei aqui um lorem y. Vamos colocar um lorem y aqui embaixo também. Foi. Ah, aliás, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que ele tá fazendo o lorem y para mim, mas quem está fazendo esse lorem y para mim é a minha ferramenta de inteligência artificial. Lembra que a gente conseguia lá no HTML colocar o lorem y só digitando um lorem e dando um tab? Pois é, dentro do JSX aqui, a gente não consegue fazer isso automaticamente, colocar. Isso aqui é a minha inteligência artificial que está colocando aqui. Então, talvez vocês vão ter que ou achar um plugin que coloque esse lorem aqui automaticamente, ou vocês têm que ir lá no site da Lorem Y. Deixa eu fazer aqui, ó, Lorem Y. E catar lá do site mesmo. Vocês lembram? A gente deve ter feito isso aqui em aula, tá? Eu entrei aqui no site do lipson.com e aqui a gente pode gerar colunas de lorem Y, tá? Eu até vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar para ficar até colunas maiores. Eu vou copiar a mesma coluna de lorem Y aqui para dentro, tá? Salvei. Vamos lá na nossa aplicação aqui. Olha só como funcionou direitinho aqui, ó. Certo? Funcionou direitinho. Vamos redimensionar aqui, ó, para ver se funciona. Ó, a gente definiu que a quebra era no SM, né? Então, ele vai quebrar quando tiver menos de 500 px aqui, diminuindo. Ó, ele já deu uma mudancinha ali, ó. Agora ele quebrou totalmente, ó. Certo? Então, isso aqui é para vocês verem que realmente funcionou, tá? Muito bem. Eu preciso fazer uma outra observação importante aqui sobre o uso do Bootstrap dentro aqui da aplicação Next.js. Vocês viram então, né, pessoal, que a gente carregou aqui as classes do jeito tradicional, sem utilizar, porque a gente aqui o Bootstrap ele não utiliza aquele conceito de CSS modos, a gente não faz aquele import styles lá em cima, o Bootstrap já está carregando globalmente. E a gente também acabou não fazendo esse tipo de coisa, ó. Ó, consequentemente, ó, lembra que a gente fazia lá styles.container? Seria assim se o Bootstrap tivesse aquele conceito de CSS modules. Daí a gente teria que importar aqui dentro, né, o Bootstrap aqui por cima. Mas a gente não está utilizando, o Bootstrap ele não usa o conceito de CSS modules. Então é por isso que a gente está colocando o class name aqui do jeito tradicional, tá? Mas daí vocês vão me dizer o seguinte: mas professor,
E se eu quisesse, nesta div aqui, carregar, além da classezinha do Bootstrap, alguma classe que eu defini para o meu componente? Por exemplo, assim, ó, digamos que eu quisesse fazer aqui uma classe que eu poderia chamar aqui a classe sobre, ou qualquer classe que eu quisesse adicionar. Lembra que a gente carregava, além da classe container, uma outra classe que vocês definiram? Pois é. Só que as classes que a gente definir para os nossos componentes, vocês já sabem que a gente teria que carregar aqui no styles um CSS específico para aquele componente. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, né, pessoal? A gente já tinha definido um CSS para a página de sobre? Eu acho que não, né? Então, eu vou vir aqui na pasta Styles, na subpasta Pages, né? Pages dentro de Styles. E aqui dentro eu vou criar o arquivo sobre.module.css. Digamos que eu quero criar aqui uma classe sobre, tá? E eu quero que ela tenha um background color. Qual é que vai ser o background color aqui? Deixa eu pegar aqui esse azul aqui. Aí, acho que pode ser. Acho que fica bom assim. Tá, uma corzinha de fundo, só isso, tá? Eu criei aqui uma classe sobre com um fundo com essa cor aqui, azul. Certo? Beleza, isso eu criei essa classezinha dentro do arquivo sobre.module.css. Beleza. Feito isso, a gente vai importar, só que aqui a gente já está utilizando o conceito lá de CSS Modules, né? Então a gente vai importar aqui, deixa eu barra styles barra pages barra sobre.module.css. Certo? Estamos carregando lá o arquivo CSS da página sobre. E eu quero aplicar essa class.sobre aonde? Aqui, pessoal. Lembrando que eu não, né? Eu chamei essa classe de sobre só porque eu quero, tá? Poderia ter chamado essa classe de outro nome, tá? Mas olha só. Sobre aqui, certo? Não. Isso aqui não vai funcionar. Tá vendo? Não funcionou. Por quê? Porque isso aqui, ele não identifica esse sobre. Por quê? Porque aqui a gente teria que fazer daquele jeito como a gente estava fazendo no vídeo do CSS da semana passada. Só que agora, pessoal, tem uma coisa meio chata aqui, né? Que é uma coisa assim que deixa o nosso código um pouquinho mais feinho. Veja, essa classe é a classe do Bootstrap. O Bootstrap não usa o conceito de CSS Modules. Então a gente carrega essa classe container desse jeito tradicional. Só que o nosso CSS do nosso componente, ele usa o CSS Modules. E dentro aqui do nosso documento, ele só identifica as nossas classes do CSS Modules a partir desse identificador style. Lembra? A gente teria que daí carregar esse sobre desse jeito aqui, ó, styles.sobre. Só que ao fazer isso aqui, bom, eu tive que tirar aquele container, tá? Vocês vão ver que, de certa forma, até funcionou um pouquinho aqui. Ah, mas não funcionou não, porque quando eu tirei o container, vocês estão vendo que essa div aqui do meio, ela ficou toda a página, né? Pois é, como é que eu carrego o container aqui dentro? Eu quero carregar o container e o meu estilo, só que o container a gente chama de um jeito diferente desse estilo aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer isso aqui agora, então. Ó. Fica meio estranho, tá? Mas vai funcionar. A gente vai abrir essa chavezinha aqui. Daí, pessoal, aqui dentro, a gente vai criar uma string utilizando
Lembra desse jeito? Teve uma aula de JavaScript que a gente usou isso aqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama de string literals. Teve uma aulinha lá, acho que teve até numa prova aí que a gente utilizou esse conceito. Então isso aqui é como se fosse uma string, é uma string que, vamos dizer assim, que executa determinadas representações dentro da string ali. Revisem, tá, pessoal, aquela aula sobre string literals, tá? Isso é importante, tá? Eu não vou conseguir utilizar o vídeo para ficar retomando tantos conteúdos assim. Então, aqui dentro, ó, então simplesmente abre essa chave e dentro dessa string literals a gente vai colocar aqui container. Pronto, a gente já conseguiu carregar de novo. Ó, o container, olha, até funcionou. Tá vendo aqui que o container agora é aquela div centralizada? Funcionou. E daí agora aqui dentro eu vou colocar um cifrão, vou abrir outra chave e dentro aqui a gente vai carregar o styles.sobre. Olha só, fica realmente bem estranho, mas vocês teriam que se acostumar com isso, tá? Faz parte aí do, ó, funcionou, tá? Então, olha só, sempre que a gente for fazer um class name que envolve mais de uma classe e que pelo menos uma das classes carregadas são do Bootstrap, que não usa CSS Modules, e a gente também utiliza uma classe que é carregada pelo CSS Modules, a gente teria que fazer essa construção aqui. Abre uma chave aqui, dentro coloca uma string literals e daí dentro a gente coloca livremente as classes do Bootstrap aqui, mas sempre que a gente for utilizar um estilo carregado utilizando CSS Modules, né, a gente teria que colocar esse cifrão, abre chaves e aqui o nosso estilo aqui dentro. Tá? Daí fica sendo desse jeito aqui que a gente precisa fazer. Então, aqui ele realmente carregou o container e carregou o nosso sobre que a gente importou lá desse arquivo CSS aqui. Tá? Deixa eu criar aqui uma classe sobre 2 aqui, ó. E eu vou colocar aqui um font, um color. Digamos que seria a cor da fonte, tá? E a cor da fonte aqui poderia ser, deixa eu fazer aqui que cor que poderia ser aqui? Vamos botar um red aqui, vai ficar meio feio. Mas aqui, ó, eu tenho uma segunda classe, tá? Que está lá no meu arquivo lá. Então, se eu quisesse acrescentar essa classe aqui nessa div aqui, eu teria que daí fazer o quê? Eu teria que abrir mais, ó, um cifrão, styles.sobre 2. Então, aqui, essa div, ela possui 3 classes. A classe container, que a gente deixa solto aqui dentro, porque o container é do Bootstrap, e o Bootstrap não usa CSS Modules. A gente está carregando aqui a nossa classe sobre, que está lá carregado desse CSS Modules aqui. E a gente também quer a aplicação desse outra class name aqui, que é o sobre 2, que a gente carregou aqui, ó, que é uma cor vermelha. Salva aqui, que eu acho que eu não salvei. Salva, e vocês vão ver que está tudo sendo aplicado aqui. Ó. A classe container, a classe sobre e a classe sobre 2. Só que a classe container é do Bootstrap, sobre é do nosso CSS, que ele carregou ali via CSS Modules, e esse aqui é a classe também que é do nosso CSS, que carregou do CSS Modules. Tá? Daí a gente vai concatenando desse jeito aqui. Daí essas outras aqui a gente pode deixar desse jeito aqui. Por quê? Porque a gente só vai usar desse jeito aqui quando a gente tiver no mesmo class name usando classes carregadas do Bootstrap com classes nossas, que a gente definiu lá nos módulos. Tá? Como as outras class names não têm essa junção de classes sem CSS Modules e com CSS Modules, aqui é só sem CSS Modules, que é o Bootstrap, a gente pode deixar desse jeito aqui, normalmente. Tá, pessoal? Então, acho que desse jeito aqui a gente já viu, então, como conseguir carregar, então, Bootstrap dentro da aplicação. Se vocês acharem que ficou um pouquinho complicado, e é normal, tá?
daqui a pouco na primeira vez, principalmente estranhar um pouco essa estrutura aqui, mas faz parte, tá? O estranhamento faz parte. Assistam de novo, pausem, façam junto comigo aqui, que, né, com prática a gente consegue pegar bem esses conteúdos aí. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por terem assistido esse vídeo aí, e a gente continua aí vendo mais aí React Bootstrap aí na sequência aí. Tá, pessoal? Um grande abraço a todos aí e até mais.